graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês, amém? Nós estamos aí com uma série de vídeos onde nós estamos falando sobre relacionamento e já tem alguns vídeos aí para trás. Se você não assistiu, vá lá e assista, que Deus tem feito uma mudança e tem feito um crescimento, tem dado um alicerce para as nossas vidas, amém? Hoje eu queria estar falando um pouquinho sobre maturidade no relacionamento. Isso pode ser usado para qualquer tipo de relacionamento, mas nós estamos voltando isso para os casais, ok? Então, eu tenho um versículo aqui que me chamou muita atenção, está lá em Filipenses 4, no versículo 8, e ele diz o seguinte: quanto mais, irmãos, prestem atenção, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, prestem atenção, se há alguma virtude e se há algum louvor, então nisso pensai. O que também aprendestes, versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Então, quando nós falamos sobre relacionamento, isso aqui é uma base para que a gente viva bem. Porque olha como que Paulo fala, olha, se tudo, né, que é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, se você vê que tem virtude naquilo ali, então é nisso que você tem que pensar. E se você pensa, porque a gente sabe que as nossas ações, elas seguem depois de um pensamento. Então por que Paulo não fala, então você faz? Por quê? Porque primeiro você pensa, depois você faz. Então Paulo está falando, vocês vão agir nisso. Você pensa nessas coisas, né? Tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, né? Se tá legal isso tudo aí, então é nisso que vocês vão fazer. É nisso que vocês vão viver. E uma outra coisa mais interessante é que Paulo, depois que ele fala tudo isso, ele fala desse jeito. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei. Olha o mais interessante, e viste em mim. Esse mim não é de Deus. Paulo está falando dele. Olha, é como se eu estivesse falando aqui para vocês, olha, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram em mim eu, então, nisto vocês vão fazer. Paulo está se dando o exemplo, que é a coisa mais interessante. E uma coisa que a gente tem visto é que nós temos muitos exemplos na nossa vida. Nós temos aqui todos esses exemplos aqui de verdadeiro, honesto, justo, puro. Mas nós temos também todo o contrário disso aqui. E normalmente nós somos bombardeados nos nossos relacionamentos, principalmente no casamento, por esses dois tipos de pessoas. Um que a coisa deu certo e do outro que não deu certo. Então a gente é bombardeado, então a gente costuma ver um casal de namorado que marca a data do casamento e aquele casal amigo que sempre deu certo, passa por todas as coisas e fala, ai que bom, você vai casar, que maravilha. Também ao mesmo tempo chega perto desse mesmo casal de namorado, agora noivo, né, que marcaram ali a data de casamento, e vem aquele casal, ou normalmente não vem o casal, vem só um, né, porque o outro lado ali já desbandeirou, tá tudo bagunçado, e chega e fala, não acredito que você vai fazer isso, você vai casar, ah, você não sabe a encrenca, você não sabe a problemada que é isso aí. Só que Paulo fala, olha,
Escolhe um lado. Porque olha, tudo que vocês aprenderam, ouviram, escutaram, nossa, olha, vocês receberam, que ó, entrou aqui, mas não saiu pelo outro lado, ó, foi para a mente, que é nisso que vocês estão pensando. E vocês viram em mim, Paulo está falando, olha, tem um exemplo de vida aqui. Então isso aí é que vocês vão fazer. Paulo olha para esses dois caminhos e fala, olha, tem um caminho aqui que está dando certo. E tem esse caminho aqui que não está dando. Então vocês escolhem esse caminho. Olha Paulo já revelando o que Deus estava falando. Olha, Deus fala. Tem bênção e maldição. Escolhe bênção. Paulo vem aqui falando de novo. Olha, tem bênção e maldição. Escolhe bênção. É isso que a gente tem que fazer. Vocês conseguem entender o que é que Deus está mostrando? Só que nós precisamos entender também que quando duas pessoas se unem, são duas pessoas completamente diferentes. São duas pessoas que vieram de lares que têm uma particularidade, viveram por uma cultura, viveram por tradições, houve ensinamentos que vieram de geração para geração. E de repente essas duas pessoas únicas, elas se juntam. E quando elas se juntam, a engrenagem ela precisa funcionar. Só que começa a vir os atritos. Como eu disse num outro vídeo passado, um gosta de feijão inteiro e o outro gosta de feijão batido. Então começam os julgamentos, começam os apontar de dedos. Isso é o que vem acontecendo de errado. E eu quero mostrar isso aqui numa passagem onde Jesus estava falando sobre nós estamos usando para esse contexto. Mas presta atenção aqui em Mateus 7, eu vou abrir aqui para vocês. Mateus 7, que é muito usado aí pelas pessoas que falam, né? Não julguem para não serem julgados. Tem nada disso. Isso é uma conversinha. Olha o que Jesus fala. Hoje vocês vão ver o que é que Jesus estava falando aqui. Não julgueis, Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para não serem julgados. Porque com o juízo, presta atenção, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aqui não está falando que, olha, você não pode julgar. Primeiro isso, porque Jesus falou, julgue, mas não pela sua aparência, mas pela reta justiça. Então quer dizer, para você fazer um julgamento, você tem que entender tudo o que está acontecendo. E não simplesmente olhar, que isso é o grande problema da humanidade. É que simplesmente olha para alguma coisa e já dá o julgamento dela. Não é isso. Se você for num tribunal perguntar a um advogado, você vai ver que tem um juiz ali, tem um júri, tem um advogado de defesa, tem o advogado ali que vai mostrar que a pessoa cometeu sim um crime e vai ter uma audiência e vão ali, vão tentar ver e por que foi, vão reconstituir tudo que aconteceu. Depois que fez aquilo tudo, entrega para o júri vai para uma sala, aí senta ali, eles conversam e fala, será que foi? Mas isso aqui tá meio esquisito, mas tem razão, e que não sei o que, até eles decidirem. Na hora que decide se tá culpado ou não. Olha, teve todo um processo para julgar. E nós hoje, nós simplesmente olhamos aquilo ali e aponta o dedo. E isso acontece dentro da nossa casa. Olha o que Jesus está falando. Não julgue para você não ser julgado.
Porque da mesma maneira que você julgar, vão julgar você também. E da mesma maneira que você medir, vai ser medir também. Não tem nada a ver aqui não está falando, Jesus não está falando uma coisa de Deus para o homem. E sim está falando uma coisa de homem para homem. E quando eu falo homem, eu estou colocando homem e mulher, né? É de um para o outro. E quando nós chegamos dentro da nossa casa, um gosta de feijão inteiro, outro gosta de feijão batido. Um gosta de fazer o café, põe a água lá, né? Qual que é a maneira certa de fazer café? Põe água, põe açúcar, aí lá põe lá o coador com pó, não é assim? Aí às vezes você vai falar assim, não, não é desse jeito. Põe a água com açúcar e põe o pó na água e depois coa tudo já dentro da garrafa. Cada um foi criado de uma forma. E essas duas criações agora fazem parte de uma coisa só. Começam a ter esses julgamentos, começam a ter esses problemas. Não era para existir isso, mas querendo ou não, começa a acontecer. E na hora que isso começa a acontecer, é a hora que Jesus ele entra aqui no assunto e fala, olha, da mesma forma que está fazendo com você, que você está fazendo, vai fazer com você. Porque da mesma maneira que você medir, vão medir você também. Ele continua dizendo, como você vai dizer para o seu irmão, deixa-me tirar esse argueiro do teu olho, enquanto tem uma trave no teu? Então quer dizer, você está cheio de coisa. Como é que você pode, você cheio de costume, tradição, cheio de doutrina própria, aquela coisa toda, está tentando arrumar a vida de um outro que está ali simples? E por que Jesus está falando isso? Porque é uma coisa realmente simples. É a gente que está fazendo uma tempestade num copo de água. Aí sabe o que Jesus está falando aqui? Vou pular uma partezinha e ler o versículo 12 de Mateus 7. Diz assim, ó: porque tudo o que vós quereis que os homens vos façam. Olha só. Então tudo que você quer que faça, fazei-lo também vós. Então quer dizer, tudo que você quer que as pessoas façam, faça você. Porque esta é a lei e os profetas. Olha Jesus falando. Não estou falando isso só de mim não, tá? Isso está na lei. Da mesma forma que você quer que te trate as pessoas. Agora, quando você consegue entender que duas pessoas únicas se tornaram uma, mas elas têm a mente diferente, elas têm os seus próprios desejos, elas sabem o que elas gostam, elas sabem do que elas não gostam. Então, quando você entende isso, então realmente hoje você é uma pessoa madura. E deixa eu falar, quando nós começamos namoro, nós sabemos que nós temos qualidades e nós temos defeitos. Muitas qualidades, mas também muitos defeitos. Só que quando nós começamos a nos relacionar, a gente abafa aqueles defeitos e quer mostrar somente as nossas qualidades. E tanto o homem quanto a mulher, antes de casar, eles olham assim e falam, nossa, o rapaz olha, né? E fala assim, essa é a mulher da minha vida. Essa mulher, não, ela não existe. Essa mulher é a que eu quero passar o resto da minha vida com ela. E a mulher olha e fala assim, vamos usar uma coisa mais encantadora, né? É o príncipe encantado. Só que depois que as coisas vão andando,
e vai se convivendo todos os dias, aqueles defeitos que foram abafados por uma conquista, eles começam a aparecer. E ali esses defeitos começam a tipo emparelhar, né? Tem coisa boa e os defeitos vêm subindo, subindo, subindo e emparelham. Só que muitas vezes esses defeitos eles são colocados por nós simplesmente porque nós nunca andamos naquilo. A gente não vive dessa mesma forma. Então, por exemplo, no meu caso e da minha esposa, muita coisa da minha vida, desde que eu nasci até o dia que eu encontrei ela, foram caminhos completamente opostos. Nós vivemos vidas das nossas famílias completamente diferentes. Aí duas pessoas que viveram vidas completamente diferentes, elas se juntam. Como isso pode dar certo? Sem chance de dar certo. São duas pessoas completamente diferentes. E não adianta usar aquele negócio que os opostos se atraem. Não. Eles se atraem, mas não ficam juntos. Eles podem ficar próximos, mas eles não vivem juntos. Então, como que duas pessoas, eu dei o meu exemplo, mas exemplo, nós temos milhares. Quantas pessoas têm problemas sérios no casamento por falta de maturidade? Eu casei em 1999, 3 de março. E a minha esposa hoje é completamente diferente do que ela era. Nós conseguimos alinhar, ao passar dos anos, aquelas duas pessoas que viveram completamente diferente, nós conseguimos alinhar para viver de uma forma só. Hoje, os gostos, as vontades dela são completamente diferentes do que quando eu casei com ela. E quando a pessoa muda, quando você está naquele relacionamento, aquela pessoa lá no comecinho, você precisa entender que vai haver mudanças na vida dela. Gostos, os interesses, tudo vai mudando. A pessoa vai amadurecendo. Da mesma forma, eu não sou mais aquele moço lá atrás. Tudo já mudou. Aquele meu interesse, é lógico que sempre tem alguma coisa que isso vai pro resto da vida, mas a maioria das coisas que eu gostava, hoje eu não gosto mais. Então, ao longo de uma caminhada, existe vários recomeços. Várias vezes sentar e falar, olha, mas poxa, não era desse jeito. Ah, mas hoje eu não sou mais assim. Ah, tá tudo bem. E da mesma forma comigo, às vezes ela fala, mas você não gostava assim? Mas eu não gosto mais. Se a gente fosse ver, era hora de começar vários atritos. Por que você? Por que isso, assim, assim? Não. Agora é hora de entender que, peraí, houve mudanças. Peraí, não era... Sempre tem que ter novos recomeços. Sem esses julgamentos de falar... Porque Jesus ele estava falando o seguinte aqui. Antes de você fazer qualquer coisa... Só um exemplo, só para você entender. É como se você fizesse um círculo à sua volta. Porque é assim que a gente age. A gente faz um círculo à nossa volta.
E a gente começa a apontar o dedo para tudo que está fora desse círculo, para todas as direções. Aqui não sei o que, ali fez assim, porque aquele ali fez daquele jeito. E não. Jesus está falando, sabe esse círculo que você fez em volta de você? Sei. Antes de você ir lá fora e falar alguma coisa, você vai mexer nesse círculo aqui. Tudo que está dentro desse círculo é o que você vai mexer. Então, normalmente, nós vamos ver que por causa desse círculo, esse mundinho que nós vivemos, é que lá fora está tudo errado. Mas quando nós organizamos esse círculo aqui, nós paramos de apontar o dedo lá para fora e nós começamos a apontar o dedo aqui para dentro e começa a fazer uma mudança aqui dentro, o que está lá fora vê a mudança daqui e o lá de fora muda também. Então, num relacionamento, quando você quer achar que você que é o certo, aquilo ali que você faz e é desse jeito, não. Vê o que está lá fora e vê o que aqui dentro que é que precisa ser mudado. Aí na hora que você começa a mudar aqui dentro, o que você está fazendo? Eu estou dando uma organizada aqui nas minhas coisas, porque isso aqui está meio bagunçado. A sua esposa e o seu marido vai olhar e ver, rapaz, ele está arrumando as coisas dele mesmo. Vai olhar para dentro do próprio círculo e vai falar assim, deixa eu aproveitar a faxina e deixa eu dar uma ajustada aqui. Como eu disse, muitos relacionamentos acabam. É porque um gosta de feijão inteiro, outro gosta de feijão batido. Ninguém quer arrumar o seu quadrado. Ninguém quer arrumar dentro de si. E quando nós simplesmente usamos uma viseira que só eu que estou certo, a coisa realmente não vai funcionar. Só que Jesus fala, você quer mudança? Sim. Olha como que Paulo fala, tudo que você aprendeu, tudo que vocês têm visto, tudo que vocês têm ouvido, tudo que vocês veem em mim. Olha Paulo teve que fazer uma reforma geral. Está na história dele. Antes ele era Saulo, depois ele virou Paulo, e nessa transformação de Saulo para Paulo, e Paulo exerceu o ministério, precisou de ter uma transformação enorme na vida dele, para ele poder chegar e falar, olha, tudo que vocês veem em mim, então é isso que vocês vão fazer. Transforme você a sua vida. Isso aqui é um relacionamento maduro. Para de tentar mudar o outro e mude-se a si mesmo. Para de pôr o dedo e comece a apontar para si mesmo. Pare de olhar tudo que está errado e comece você a fazer o certo. Isso é maturidade. É saber que nós somos defeituosos, nós temos muitos problemas e nós resolvemos viver uma vida a dois, juntos. E quando nós decidimos isso, juntou o problema de um com o problema do outro, agora é problema em dobro. Nada precisa terminar. E sim continuar juntos, mas ajustando toda a engrenagem. E depois que essa engrenagem está justa,
tudo corre bem. Mas como toda engrenagem, de vez em quando precisa de um apertozinho, precisa de uma lubrificação. E quando isso tudo acontece, você está pronto a uma nova fase da sua vida de relacionamento. Mude-se a si mesmo. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, é nisso que tem que ser feito. Aproveita aí, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos. A gente está querendo que a gente tenha uma família unida, uma família perfeita, além de todos os nossos problemas. E a única forma de fazer isso é quando nós queremos seguir a Deus e ver o que Ele tem de melhor para nós. Quando nós entendemos a Sua palavra, as coisas começam a fluir muito melhor. Larga de lado aí toda essa tradição, todo costume. Abandona isso. O jugo de Jesus é muito melhor. Ok? Então se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo, deixa aí seu comentário. Isso é muito importante para a gente estar conseguindo alcançar várias vidas. Quantas pessoas precisavam ouvir essas palavras? E você pode ser um canal de bênção. Amém? Então olha, Deus te abençoe. Que Deus esteja aí no teu coração, no teu relacionamento. E faça aquilo que Ele tem de melhor. Cumpra a palavra dEle. Um beijo no coração, guarda essa palavra. E tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.